A enfermeira e os segredos da família Soares. O portão de ferro da mansão. Soares abriu-se lentamente, rangendo como se guardasse segredos há muito tempo escondidos. Dona Carmen, de uniforme branco impecável, observava tudo com olhos arregalados. O carro que a trouxera parou diante da imponente entrada principal e naquele instante ela sentiu o coração acelerar. Nunca havia visto tamanha riqueza. À sua frente estendia-se um jardim de perder o fôlego. Roseiras importadas, fontes que despejavam água cristalina em esculturas de mármore, caminhos de pedras polidas que mais pareciam feitos para serem admirados do que pisados. Tudo exalava luxo e poder. Para Carmen, que viera de uma vida simples, acostumada a cuidar de vizinhos doentes em casas humildes, aquele cenário parecia mais um outro planeta do que a casa de uma família. Ela respirou fundo, tentando conter o nervosismo. É apenas um trabalho, Carmen. Você veio aqui para cuidar de um homem doente, nada mais. Não se deixe intimidar por paredes douradas. Quando a porta principal se abriu, duas empregadas surgiram. Diferentes no uniforme, mas iguais no olhar desconfiado. Examinaram-na da cabeça aos pés. Uma delas, sem esconder a impaciência, perguntou: "A senhora é a nova enfermeira?" "Sim", respondeu Carmen, forçando um sorriso tímido. "Entre." A funcionária fez um gesto seco, quase como quem não tinha tempo a perder. O corredor que se estendia à frente era digno de um palácio. Lustres de cristal pendiam do teto, iluminando obras de arte e tapetes persas que absorviam o som dos passos. O cheiro de flores frescas misturava-se ao perfume caro que impregnava o ar. Mas por trás de toda aquela beleza, Carmen sentia algo estranho. Uma frieza que parecia vir não das paredes, mas das pessoas que ali habitavam. Foi nesse momento que ela ouviu passos firmes e pesados descendo a escadaria central. Um homem surgiu, alto, de cabelos bem penteados, olhar cortante e terno impecável. Havia nele uma aura de autoridade quase sufocante. Sem se apresentar, já impunha respeito. "Jonas Soares", disse finalmente com voz grave. Não estendeu a mão, apenas a encarou. "Então é você a nova enfermeira do meu pai?" Carmen abaixou levemente a cabeça em sinal de respeito. "Sim, senhor. Vim para cuidar do senhor Augusto." Ele a olhou de cima a baixo, como quem avalia um objeto barato em meio a joias raras. Um sorriso irônico se formou em seus lábios. "Espero que saiba o tamanho da responsabilidade. Meu pai precisa de cuidado, mas não admito erros. E já aviso, não gosto de estranhos enfiando o nariz onde não devem." As palavras, duras como pedras, caíram sobre Carmen com violência. Ela sentiu as pernas tremerem, mas se manteve firme. Não podia perder aquele emprego. Antes que pudesse responder, duas mulheres entraram na sala. Eram as irmãs de Jonas. A mais velha, vestindo um elegante traje azul marinho, observou Carmen como quem olha para algo descartável. "Mais uma?" murmurou com desdém. "Aposto que não dura uma semana." A outra, de vestido vermelho vibrante, riu baixo, como se Carmen já fosse motivo de piada. "Nem precisa apostar. Olha só o jeitinho dela", comentou zombando. Carmen engoliu em seco. Não estava ali para disputar aprovação, mas a crueldade nos olhares era impossível de ignorar. Se é assim que tratam quem vem para ajudar, imagino como tratam o próprio pai. Minutos depois, foi conduzida ao andar superior. O quarto do patriarca era espaçoso, mas carregado de melancolia. Cortinas pesadas filtravam a luz do sol, e o silêncio só era quebrado pelo bip suave de aparelhos médicos. Lá estava Augusto Soares. O homem que havia construído um império de hotéis de luxo agora se encontrava pálido, frágil, quase irreconhecível. Sua respiração era lenta, mas seus olhos se abriram ao perceber a presença de Carmen. E neles havia mais vida do que em todo o resto da mansão. Carmen aproximou-se, o coração apertado. Segurou a mão dele com delicadeza, como se aquele gesto pudesse devolver-lhe forças. "Bom dia, Sr. Augusto",
disse suavemente: "Sou Carmen. Vim para cuidar do senhor." Ele a fitou em silêncio por alguns instantes. Então, com a voz fraca, murmurou: "Finalmente, alguém que parece humano nesta casa." Essas palavras ecoaram no peito da enfermeira como um aviso. Aquela não seria apenas uma missão de cuidar de um doente. Seria um desafio contra a frieza e a arrogância de uma família que parecia torcer pela morte do próprio patriarca. Quando a porta se fechou atrás dela, Carmen não viu, mas Jonas observava tudo, imóvel no corredor. Seus olhos estreitados revelavam desconfiança, e em silêncio parecia já decidir que aquela mulher simples não passaria impune por pisar em território dos Soares. Era apenas o começo, mas Carmen já sentia. Havia cruzado o portão de ferro para entrar não em uma casa, mas em um campo de batalha, onde cada olhar escondia um interesse, cada palavra carregava veneno, e onde sua própria dignidade seria posta à prova. O quarto de Augusto Soares era grande, luxuoso e silencioso, mas não havia calor humano ali dentro. Cortinas pesadas impediam a luz de entrar por completo, criando um ambiente sombrio, quase fúnebre. O patriarca estava deitado, os lençóis finos cuidadosamente arrumados sobre o corpo frágil. Ao redor da cama, monitores, frascos de remédios e aparelhos modernos davam a impressão de que ele era mantido vivo mais pela tecnologia do que pela vontade dos próprios familiares. Carmen se aproximou devagar, ainda sentindo o peso das palavras de Jonas. Tocou na mão gelada de Augusto e se apresentou com delicadeza. Ele a observou por longos segundos, como se quisesse enxergar além do uniforme branco. "Finalmente, alguém que parece humano nesta casa", repetiu ele, com voz fraca, mas firme o bastante para marcar Carmen profundamente. Ela sorriu, sem saber exatamente o que responder. "Vim para cuidar do senhor, seu Augusto. É meu trabalho e minha vocação." O velho patriarca fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Em seguida, apertou a mão dela com uma força surpreendente para quem parecia tão debilitado. "Trabalho? Vocação?" murmurou, quase em tom de desdém. "Aqui, minha filha, tudo tem um preço. E nesta casa ninguém faz nada sem interesse." Carmen sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras revelassem o segredo que pairava sobre cada canto da mansão. Sentou-se numa poltrona próxima, mantendo a mão dele entre as suas. A enfermeira sabia que, em situações assim, não bastava dar remédios ou medir pressão. O doente precisava de presença, de alguém que o tratasse como pessoa. "Eu não sou sua família, seu Augusto, mas prometo que vou lhe tratar com respeito." Ele abriu os olhos novamente e a encarou emocionado. "Respeito", repetiu quase rindo. "Essa palavra ninguém mais conhece aqui dentro. Para eles, eu já estou morto. Só esperam o momento de ler o testamento." Carmen respirou fundo, tentando esconder o choque. Não sabia o que dizer. Nesse instante, a porta se abriu sem cerimônia. Jonas entrou, seguido por uma das irmãs, Clara. "Espero que meu pai não esteja falando demais", disse Jonas, seco, com os braços cruzados. "Ele precisa de repouso, não de conversas inúteis." Carmen levantou-se imediatamente. "Ele estava apenas..." "Eu não perguntei a você", interrompeu Jonas, com frieza. "Está aqui para cuidar da saúde dele, não para fazer amizade." Augusto tossiu levemente e ergueu o olhar para o filho. "Jonas, por que não a deixa em paz?", disse com dificuldade. "Ela é a primeira pessoa decente que pisa nesta casa em muito tempo." O comentário fez Clara bufar de indignação. "Decente? Ora, papai, ela está aqui porque recebe salário, não idealize." O silêncio que se seguiu foi pesado. Jonas lançou a Carmen um olhar de advertência e saiu do quarto sem dizer mais nada. Clara o acompanhou, fechando a porta com força. Sozinhos novamente, Augusto suspirou fundo. "Viu?", disse ele com um sorriso triste. "Para eles eu não sou mais pai nem homem, sou apenas uma chave de cofre." Carmen segurou a mão dele com mais firmeza.
Enquanto eu estiver aqui, vou tratá-lo como merece. Não como um cofre, mas como uma vida. Os olhos do patriarca marejaram e uma lágrima escorreu discretamente. Talvez Deus tenha me mandado você no momento certo, murmurou. O coração de Carmen apertou. Ela não sabia ainda onde estava se metendo, mas algo dentro dela dizia que aquele homem precisava dela muito mais do que podia imaginar. Horas depois, quando saiu do quarto para buscar alguns materiais, a enfermeira percebeu os olhares atravessados dos empregados e, mais ainda, a hostilidade silenciosa dos filhos que circulavam pela casa. Era como se cada passo seu fosse observado, julgado, condenado. No entanto, dentro de si, Carmen começava a sentir uma estranha coragem. Se eles querem que esse homem morra sozinho, terão que passar por mim primeiro. E naquele segundo dia de trabalho, a enfermeira simples e humilde já havia se tornado, sem perceber, o único escudo entre o patriarca Augusto e a própria família. Na manhã seguinte, Carmen acordou mais cedo do que todos. Tomou café rapidamente na copa, sentindo os olhares atravessados dos empregados. Sabia que era vista como uma intrusa, mas não se importava. Tinha um compromisso com o Senhor Augusto. Enquanto organizava os remédios dele, ouviu vozes alteradas no andar de baixo. Reconheceu o tom áspero de Jonas. Curiosa, desceu alguns degraus da escada e pôde ver a cena no grande salão. Jonas estava de pé, diante de uma mesa repleta de documentos. Seu terno impecável contrastava com a fúria em seu rosto. Do outro lado, Clara e Helena, suas irmãs, o enfrentavam sem medo. "Você não vai decidir nada sozinho, Jonas", gritou Helena, batendo a mão na mesa. "O Império dos Soares não é propriedade sua." "Não mesmo", rebateu Clara em tom venenoso. "É de papai, e você parece se esquecer disso sempre que abre a boca." Jonas estreitou os olhos e sorriu de forma irônica. "Papai está acamado, quase sem voz. Alguém precisa tomar as rédeas e, convenhamos, vocês duas não têm a menor capacidade de gerir um império." "Incapaz é você", retrucou Helena. "Vive pensando apenas no dinheiro, nas ações, nas fusões. Nunca ligou para nosso pai de verdade. E você ligou por acaso?" Jonas se aproximou da irmã, encarando-a de perto. "Não me venha pagar de filha amorosa, Helena. Você só aparece aqui quando precisa de algum cheque para bancar seus caprichos." Clara interveio, erguendo a voz. "Chega! Esta família já é motivo de chacota entre os acionistas. Se continuarmos brigando em público, logo ninguém terá mais nada." O clima estava tão tenso que Carmen sentiu o coração acelerar apenas de assistir. Não queria ser notada, mas ao se mover, acabou esbarrando num degrau e fez barulho. Jonas ergueu a cabeça imediatamente, com o olhar afiado como lâmina. "Ora, ora", disse ele em tom de deboche. A enfermeira resolveu assistir ao espetáculo. As irmãs se viraram também, lançando-lhe olhares de desprezo. Carmen gaguejou, constrangida. Eu só ia buscar água para o seu Augusto." "Claro", respondeu Jonas, cruzando os braços. "Mas lembre-se, aqui você é paga para cuidar do meu pai, não para se meter em assuntos de família." Helena riu, sarcástica. "Jonas não precisa perder tempo com ela. Logo, logo vai embora, como todas as outras." Carmen respirou fundo, engolindo em seco a humilhação. "Com licença", disse apenas, saindo rapidamente. Quando voltou ao quarto de Augusto, tentou esconder sua angústia. Mas o velho percebeu imediatamente. "Eles brigaram de novo, não foi?" perguntou, a voz fraca, mas atenta. Carmen hesitou, mas não queria mentir. "Sim, senhor Augusto. Estavam discutindo sobre a empresa e sobre o senhor." O patriarca fechou os olhos, como se aquela fosse a confirmação de uma dor antiga. "Meus filhos não me veem mais como pai. Sou apenas um trono vazio que eles disputam." Uma lágrima escorreu, mas ele rapidamente a enxugou. "Você acha que uma família pode sobreviver sem amor, Carmen?" Ela se sentou ao lado dele, segurando sua mão com firmeza. "Não sei, seu Augusto, mas acredito que ainda existe esperança.
Talvez no fundo ainda se lembrem de quem o Senhor é de verdade. Ele riu, amargo. Esperança, essa palavra soa tão distante aqui dentro. Nesse momento, Jonas entrou no quarto sem bater. Papai, precisamos falar sobre o conselho administrativo. Jonas, agora não, respondeu Augusto cansado. Estou conversando com Carmen. Conversando? Ironizou o filho. Uma enfermeira não tem nada a dizer sobre negócios. Mas tem sobre humanidade, coisa que você já perdeu há muito tempo, retrucou Augusto com uma energia inesperada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jonas apertou os punhos furioso, mas não disse nada. Apenas lançou um olhar gelado para Carmen antes de sair. A enfermeira sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Jonas era perigoso e agora parecia enxergá-la não apenas como uma intrusa, mas como uma ameaça. Ela não sabia ainda, mas aquele seria apenas o primeiro de muitos embates. A guerra pelo poder estava declarada e Carmen acabara de se tornar parte do campo de batalha. Os dias seguintes na mansão Soares foram um teste de resistência para Dona Carmen. Cada corredor parecia esconder olhares atravessados. Cada refeição era acompanhada de cochichos. Os empregados, temerosos de desagradar a família, tratavam-na com distância, mas nada se comparava ao desprezo aberto de Jonas. Naquela tarde, a família se reunira na sala principal. Em pretexto de acompanhar o estado de saúde do patriarca, todos se sentaram ao redor da mesa de jantar, que mais parecia um tribunal. Carmen foi chamada para dar informações sobre o tratamento de Augusto. Ela entrou tímida, com uma prancheta nas mãos. O ambiente estava carregado de tensão. Jonas, à cabeceira, observava-a como um juiz pronto para condenar. Clara e Helena sussurravam entre si, trocando risadinhas maldosas. Então, enfermeira, começou Jonas, com a voz gélida. Conte-nos. Meu pai ainda aguenta muito tempo. Carmen engoliu em seco. A pergunta soava cruel, mas ela manteve a postura profissional. O senhor Augusto é forte. Apesar das limitações, tem reagido bem ao tratamento. Jonas arqueou a sobrancelha, irônico. Forte? Riu sem humor. Ele mal consegue se levantar da cama. Mas está lúcido, e isso é fundamental para... Lucidez não paga dividendos, minha cara. Interrompeu Jonas, elevando o tom. O que precisamos saber é se ele vai viver o suficiente para não manchar o nome da família com um funeral antecipado. As irmãs riram, cúmplices. Carmen sentiu o rosto arder. Apertou a prancheta contra o peito para se controlar. Com todo respeito, Sr. Jonas, meu dever é cuidar da saúde do seu pai, não fazer previsões sobre a herança. O silêncio caiu como uma bomba. Jonas se inclinou para a frente, o olhar faiscando de raiva. Está insinuando que nos preocupamos apenas com o dinheiro? Clara aproveitou a deixa. Ah, Jonas, não perca tempo. Essa mulher deve achar que vai se tornar a preferida de papai, ganhar algum presente no testamento. É sempre assim. Helena completou venenosa. Daqui a pouco vai querer sentar-se à mesa como se fosse parte da família. Carmen corou, sentindo a humilhação apertar-lhe a garganta. Mas antes que pudesse responder, Augusto, que estava sentado em uma cadeira de rodas trazida por outro funcionário, levantou a voz com a pouca força que tinha. Chega, disse, tossindo logo em seguida. Respeitem essa mulher. Jonas bufou, mas não recuou. Papai, não percebe? Ela se mete em tudo. Já está manipulando você com esse teatrinho de humildade. Jonas! Augusto gritou, surpreendendo a todos com a força da voz. Ela é a única que me trata como ser humano. O silêncio caiu sobre a sala. Carmen, com os olhos marejados, apertou os lábios para não chorar. Mas Jonas não se deu por vencido. Levantou-se e caminhou lentamente até ela, parando a poucos centímetros de seu rosto. Escute bem, enfermeira, disse baixo, mas com a dureza de uma ameaça. Você pode enganar meu pai, mas não vai me enganar. Não pense que terá espaço nesta casa. Carmen respirou fundo.
Sentia-se esmagada por aquele olhar. Não estou aqui para enganar ninguém, Sr. Jonas. Estou aqui para trabalhar. Ele riu, sarcástico, e voltou ao seu lugar. Veremos. As irmãs retomaram a conversa como se nada tivesse acontecido, mas o veneno estava lançado. Carmen saiu da sala de cabeça baixa, o coração em pedaços. Sentia-se pequena, humilhada, impotente. Mais tarde, enquanto cuidava de Augusto em silêncio, não conseguiu conter as lágrimas. O velho patriarca apertou sua mão e murmurou: "Não chore por eles, minha filha. Você é mais forte do que imagina." As palavras aqueceram o coração de Carmen, mas no fundo ela sabia. Jonas não descansaria enquanto não a destruísse. E aquela humilhação pública era apenas o começo da guerra que ainda estava por vir. Aquela noite parecia não ter fim. Depois da humilhação diante de todos, Carmen mal conseguiu dormir. Deitada no pequeno quarto que lhe haviam destinado nos fundos da mansão, recordava as palavras cruéis de Jonas e as risadinhas das irmãs. O peso da injustiça lhe esmagava o peito, mas ao mesmo tempo lembrava-se também da mão de Augusto apertando a sua e da voz frágil, porém firme, dizendo: "Você é a única que me trata como ser humano." Essas palavras lhe deram forças para levantar ao amanhecer. Foi direto ao quarto do patriarca. Encontrou-o desperto, sentado na cama, olhando pela janela como se contemplasse um mundo ao qual já não pertencia. "Dormiu bem, seu Augusto?" perguntou ela, em tom carinhoso. "Dormir bem nesta casa?" Ele sorriu amargo. "Impossível, mas a sua presença torna as noites menos solitárias." Carmen se aproximou e começou a organizar os remédios na bandeja. "O senhor precisa de forças." "Força?" murmurou ele pensativo. "Eu tive força durante toda a minha vida. Ergui hotéis, abri filiais em outros países, enfrentei concorrentes. Mas nada disso adianta quando os próprios filhos torcem pela sua morte." Carmen parou, sentindo um nó na garganta. "Não diga isso. Eles são sua família." Augusto a encarou com olhos cheios de dor. "Família? Uma família que se reúne em volta de mim como urubus em torno de uma carcaça não merece esse nome." O silêncio tomou conta do quarto. Carmen não sabia como consolar aquele homem que, apesar da fragilidade física, carregava um peso maior do que qualquer doença: a decepção com os próprios herdeiros. Foi então que Augusto estendeu a mão e segurou a dela com firmeza. "Você é diferente, Carmen. Vejo em seus olhos sinceridade. Já não confio em quase ninguém, mas sinto que posso confiar em você." Ela se emocionou, mas manteve a voz firme. "Confie em mim, seu Augusto. Meu dever é cuidar do Senhor, mas meu coração também me pede para estar ao seu lado, como alguém que o respeita." Ele respirou fundo e olhou fixamente para ela. "Preciso lhe contar algo. Algo que não posso dividir com meus filhos." Carmen se assustou. "Mas por quê?" "Porque eles só pensam em dinheiro." A voz dele saiu carregada de amargura. "Se souberem, vão me destruir antes da hora." Ela hesitou, mas se aproximou, sentando-se na poltrona ao lado da cama. "O que seria, seu Augusto?" Ele olhou para a porta, certificando-se de que estavam sozinhos. "Tenho um testamento secreto. Não é o que todos pensam. Não deixei o império inteiro nas mãos deles. Fiz mudanças e, se essa verdade vier à tona antes da hora, Jonas será capaz de qualquer coisa." O coração de Carmen disparou. Nunca imaginara ser depositária de tamanha responsabilidade. "Mas por que me contar isso?" "Porque preciso de alguém honesto, alguém que não se curve diante do poder ou da ganância." Ele apertou ainda mais a mão dela. "E eu sei que você é essa pessoa." Carmen ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso daquela revelação. Não era apenas uma enfermeira naquele quarto. Agora carregava um segredo que poderia mudar o destino da família inteira. Nesse instante, a porta se abriu sem aviso. Jonas entrou com um semblante desconfiado. "Ainda aqui, enfermeira?" disse em tom ríspido. "Já não basta passar o dia inteiro grudada nele?"
Carmen se levantou imediatamente. Estou apenas cumprindo meu trabalho. Jonas estreitou os olhos, como se tentasse adivinhar o que acontecera segundos antes de sua entrada. Espero que seja só isso mesmo. Ele se aproximou da cama e falou com o pai. Não se desgaste conversando com ela, papai. Você precisa de repouso. Augusto respondeu com um olhar duro. O que me desgasta, Jonas, não é a presença dela, é a sua constante desconfiança. O silêncio que seguiu foi cortante. Jonas cerrou os dentes, mas se conteve. Saiu do quarto batendo a porta com força. Carmen sentou-se novamente, abalada. Seu Augusto, tenho medo. Ele a encarou com serenidade. Medo é sinal de que você ainda tem algo a perder, minha filha. Mas não deixe que eles vejam. Nesta casa, mostrar medo é o mesmo que entregar sua vida nas mãos deles. Carmen assentiu, sentindo a responsabilidade crescer sobre seus ombros. Já não era apenas uma cuidadora. Era guardiã de um segredo capaz de provocar a maior guerra que aquela família já conhecera. Naquela tarde, Carmen caminhava pelo corredor com a bandeja de remédios nas mãos quando ouviu passos fortes atrás de si. Antes que pudesse se virar, Jonas a alcançou e segurou seu braço com firmeza. Precisamos conversar, disse ele, arrastando-a para um canto mais afastado, longe dos olhos curiosos dos empregados. O coração de Carmen disparou. Tentou se soltar, mas a força dele era desproporcional. Solte-me, Senhor Jonas. Não tenho o direito de me tratar assim. Ele se aproximou, o olhar frio como gelo. Direito? Aqui, dentro desta casa, quem dita as regras sou eu. Carmen engoliu em seco, mantendo-se firme. Eu estou aqui apenas para cuidar da saúde do seu pai. Nada mais. Jonas riu, sarcástico. É exatamente isso que me preocupa. Você anda tempo demais ao lado dele, ouvindo conversas que não lhe dizem respeito. Eu não me intrometo em nada, Sr. Jonas. Meu trabalho é cuidar dele. Cuidar? Ele repetiu, estreitando os olhos. Pois saiba que o melhor cuidado que você poderia dar é deixá-lo partir logo. As palavras caíram como um golpe. Carmen sentiu o sangue gelar. O que está dizendo? Jonas deu um passo ainda mais perto, a voz carregada de veneno. Estou dizendo que quanto mais tempo meu pai permanecer vivo, mais desgastada fica a imagem da nossa família. O velho já não tem forças, mas insiste em se apegar à vida. Você, com esse seu jeitinho de salvadora, prolonga um sofrimento inútil. Carmen não acreditava no que ouvia. O senhor está falando do seu próprio pai? Pai? Jonas riu, mas o som era seco, amargo. Ele nunca foi pai de verdade. Sempre pensou mais nos negócios do que em nós. Agora não passa de um fardo. As lágrimas ardiam nos olhos de Carmen, mas ela não demonstrou fraqueza. Enquanto eu estiver aqui, vou fazer o meu trabalho. Ele merece viver com dignidade. Jonas a encarou com um olhar ameaçador. Pois saiba, enfermeira, que eu posso acabar com a sua vida profissional num estalar de dedos. Você acha que vai me enfrentar? Pense bem. Uma palavra minha e você nunca mais trabalha em lugar nenhum. Carmen sentiu o estômago revirar, mas respondeu com firmeza. Prefiro perder todos os empregos do mundo a compactuar com a crueldade de um filho contra o próprio pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Jonas apertou os punhos, visivelmente furioso, mas se conteve. Soltou-a bruscamente e saiu, deixando-a trêmula, mas de pé. Quando entrou no quarto de Augusto, Carmen ainda estava abalada. O patriarca percebeu de imediato. Ele falou com você, não foi? Perguntou com um olhar cansado, mas atento. Carmen hesitou, mas acabou assentindo. Sim, e me disse coisas que nenhum filho deveria dizer a um pai. Augusto suspirou, os olhos marejados. Jonas sempre foi assim, ambicioso, frio. Eu o criei para ser meu sucessor nos negócios, mas esqueci de ensinar o que era humanidade. Ela segurou a mão dele com carinho. O senhor não é culpado pelo que ele se tornou. Talvez eu seja, Carmen. A voz do velho vacilou. E temo que antes de eu partir, ele cometa algo irreversível. Naquele momento, uma sombra apareceu à porta.
Helena, a filha mais nova, espiava discretamente. Ao perceber que fora notada, entrou sorrindo, mas havia veneno na doçura. "Interrompo alguma confidência?" perguntou, fingindo inocência. Carmen se levantou rapidamente. "Estávamos apenas conversando." Helena se aproximou da cama e passou a mão no rosto do pai. "Ora, papai, o senhor precisa descansar. Essa enfermeira deve tomar cuidado para não cansá-lo demais com tanto papo." Carmen sentiu o desprezo escondido naquelas palavras, mas se calou. Saiu do quarto, deixando Helena com o patriarca. Do lado de fora, encostada na parede, respirou fundo. O coração batia acelerado. Percebia cada vez mais claramente. Jonas e as irmãs não apenas esperavam a morte do pai, mas poderiam até desejá-la ativamente. Ela sabia que precisava se manter firme. Mas dentro dela, crescia uma pergunta que não queria admitir. Até quando conseguiria resistir à crueldade daquela família? Era madrugada quando Carmen, exausta, saiu do quarto de Augusto para buscar mais gás na ala de enfermagem improvisada da mansão. Os corredores estavam silenciosos, apenas iluminados por abajures de luz amarelada. Enquanto caminhava, percebeu uma porta entreaberta no escritório particular de Jonas. A curiosidade a dominou por um instante. Não era de seu feitio se intrometer, mas algo dentro dela a empurrou para espiar. Naquele escritório, o coração da família Soares pulsava. Livros luxuosos nas estantes, diplomas emoldurados, fotografias de inaugurações de hotéis. E sobre a mesa, uma pasta aberta, como se tivesse sido esquecida às pressas. Carmen se aproximou com cautela. Dentro da pasta, encontrou documentos antigos. Contratos, recibos, cartas. Ao ler rapidamente algumas páginas, ficou chocada. Havia registros de negócios fraudulentos, subornos, aquisições suspeitas em paraísos fiscais. Aquela fortuna colossal não havia nascido apenas de trabalho honesto, mas também de trapaças e acordos escusos. Mais impactante ainda foi uma carta amarelada escrita à mão. Reconheceu a caligrafia trêmula de Augusto. Nela, o patriarca mencionava arrependimento por ter aceitado o acordo com figuras perigosas que ajudaram a expandir a rede de hotéis. Carmen não entendia todos os detalhes, mas estava claro que havia segredos escondidos a 7 chaves. De repente, um barulho atrás dela a fez gelar. A porta se abriu e Clara entrou, com um copo de vinho na mão. Os olhos semicerrados se arregalaram ao ver a enfermeira ali dentro. "O que pensa que está fazendo?" perguntou num tom baixo, mas carregado de fúria. Carmen se atrapalhou, fechando a pasta rapidamente. Eu só passei aqui para procurar o banheiro." Clara riu, mas o som soava venenoso. "Banheiro? No escritório do meu irmão?" Ela deu um passo à frente, aproximando-se. "Acha que somos idiotas? Está fuçando no que não lhe pertence." "Eu não mexi em nada." Tentou se defender Carmen, sentindo o rosto corar. "Foi um engano." Clara a encarou como uma predadora. Engano ou interesse? Talvez esteja de olho na fortuna da família. Aproximou-se ainda mais e sussurrou: "Se quer sobreviver aqui dentro, nunca mais ouse meter o nariz onde não deve." Carmen saiu do escritório com o coração disparado. Mas enquanto caminhava pelo corredor, sabia dentro de si que não poderia simplesmente ignorar o que havia visto. Aquelas revelações explicavam parte da frieza de Jonas e das irmãs. O império que disputavam não era apenas riqueza, era também um fardo de sujeira e corrupção. No dia seguinte, ao atender Augusto, não conseguiu esconder o semblante abatido. O patriarca a observou em silêncio até que perguntou: "Você descobriu alguma coisa, não foi?" Carmen hesitou. "Ontem vi alguns papéis no escritório. Não foi minha intenção, mas..." Augusto suspirou, fechando os olhos. "Então já sabe a verdade que tentei enterrar." "Por que, seu Augusto?" perguntou ela, a voz embargada. "O senhor construiu um império. Por que manchar tudo isso?"
Ele abriu os olhos e encarou o teto, como se falasse mais para si mesmo do que para ela. Porque a ambição cega Carmen. No início, era apenas um sonho, dar nome e respeito à família. Mas, para crescer rápido, aceitei alianças perigosas. A partir daí, não houve volta. Carmen segurou a mão dele emocionada. Mas ainda há tempo para corrigir. Augusto riu, mas havia tristeza em sua voz. Corrigir, o dinheiro que os mantém unidos, é o mesmo que os corrompeu. Jonás e suas irmãs aprenderam a enxergar o mundo pelos olhos da cobiça. Eu os perdi no momento em que lhes dei tudo sem ensiná-los o valor de nada. As palavras ecoaram no coração da enfermeira. Agora, ela compreendia. Não era apenas uma luta por herança. Era um jogo envenenado por um passado sombrio. E sem querer, ela havia se tornado guardiã de um segredo capaz de destruir a família Soares para sempre. Naquela manhã, Carmen foi surpreendida por uma movimentação estranha na mansão. Os empregados cochichavam pelos corredores, desviando os olhos quando ela passava. Havia algo no ar, uma atmosfera carregada, como se todos soubessem de um segredo que a envolvia. Ao entrar na sala de refeições, encontrou Jonas à cabeceira da mesa, com as irmãs Clara e Helena ao lado. O semblante dele trazia um ar de falsa formalidade, mas seus olhos denunciavam a crueldade prestes a ser despejada. "Sente-se, enfermeira", disse Jonas, em um tom frio, quase oficial. Carmen obedeceu, ainda sem entender. "Recebemos algumas queixas", continuou ele. "Parece que você anda ultrapassando os limites do seu trabalho." "Como assim?" Carmen franziu a testa. Clara se inclinou para a frente, com um sorriso venenoso. "Ontem à noite, uma funcionária viu você mexendo nos documentos do escritório." O coração de Carmen disparou. Clara estava distorcendo a verdade. "Eu não mexi em nada, só me enganei de porta." Helena a interrompeu com ironia. "Enganou-se? Ora, Carmen, por favor. Todos sabem que enfermeiras de famílias ricas adoram curiosidades. Quem garante que você não estava procurando algo que pudesse usar a seu favor?" A acusação caiu como uma bofetada. Carmen apertou as mãos no colo para não perder o controle. "Eu jamais faria algo assim. Estou aqui para cuidar do seu Augusto. Nada mais." Jonas fingiu suspirar, como quem carregava um peso. "Pois bem, diante desses rumores, o mais sensato seria encerrar seu contrato." Carmen arregalou os olhos, chocada. "O quê? Vai me demitir sem ao menos verificar a verdade?" Ele a encarou com frieza. "Nesta casa, minha palavra é a verdade." O silêncio foi quebrado pela voz cansada de Augusto, que surgira na sala, empurrado por um dos empregados em sua cadeira de rodas. Apesar da fragilidade, seus olhos brilhavam de indignação. "Não, Jonas", disse com firmeza. "Carmen não vai a lugar nenhum." Todos se viraram, surpresos. Augusto fez sinal para que o levassem mais perto da mesa. "Se querem me agradar, deixem essa mulher em paz. Ela é a única que me trata com dignidade." Jonas tentou argumentar. "Papai, ela não é confiável. Inconfiáveis são vocês, que se preocupam mais com a herança do que com a minha vida", retrucou Augusto, levantando a voz com uma energia que surpreendeu até Carmen. "Se Carmen sair desta casa, eu saio também." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Clara e Helena trocaram olhares desconfortáveis. Jonas, vermelho de raiva, se limitou a cerrar os punhos. Carmen, emocionada, abaixou os olhos, sentindo a força das palavras de Augusto como um abraço silencioso. Pela primeira vez, desde que entrara naquela mansão, sentiu-se realmente protegida. Mais tarde, no quarto, o patriarca a chamou para perto. "Eles não vão parar, Carmen. Você é um obstáculo agora." "Eu sei", murmurou ela, com os olhos marejados. "Mas não posso abandoná-lo." Ele apertou sua mão com força. "Prometa-me que, aconteça o que acontecer, ficará ao meu lado." Ela respirou fundo e respondeu sem hesitar. "Prometo."
Naquele instante, Carmen entendeu. Sua presença na mansão não era apenas um emprego, era uma missão. E Jonas, com todo o seu poder e crueldade, não seria capaz de quebrar a lealdade que começava a unir aquela enfermeira simples ao velho patriarca. Mas no fundo, ela sabia. Jonas não descansaria enquanto não a visse fora dali. E sua próxima jogada seria ainda mais perigosa. Naquela noite, depois de um dia tenso, Carmen decidiu sentar-se no jardim para respirar um pouco. A mansão, iluminada por refletores discretos, parecia ainda mais imponente sob o céu estrelado. Mas para ela, aquela beleza era apenas fachada. Por trás dos portões dourados, escondiam-se brigas, humilhações e segredos sufocantes. Enquanto tentava se acalmar, ouviu passos leves. Ao se virar, viu um jovem de cerca de 20 e poucos anos, alto, cabelos castanhos e olhar cansado. Ele parou diante dela com um sorriso tímido. Você deve ser a nova enfermeira. Carmen, não é? Ela assentiu, surpresa. Sim. E você? Gabriel. Ele estendeu a mão, educado. Neto do seu Augusto. Carmen sorriu, apertando a mão dele. Era raro encontrar alguém que se apresentasse com gentileza naquela casa. Não sabia que ele tinha um neto morando aqui. Eu não moro. Estudo fora, mas sempre que posso venho visitar meu avô. O sorriso de Gabriel se desfez, revelando certa melancolia. Ele é a única pessoa por quem ainda vale a pena entrar nesta casa. Aquelas palavras tocaram Carmen profundamente. Seu avô sente muito sua falta. Sempre fala com carinho dos netos. Gabriel se sentou ao lado dela, olhando o céu. Sei que meu pai e minhas tias estão em guerra, mas eu não quero nada disso. Só quero que o vovô tenha paz. Carmen percebeu sinceridade em cada palavra. Era como se, enfim, tivesse encontrado uma alma limpa naquele mar de ambição. Ele precisa exatamente disso, alguém que o ame sem interesse. Gabriel a encarou por alguns segundos, como se buscasse confirmar algo em seus olhos. E você? Por que ainda está aqui, depois de tudo o que já deve ter passado nas mãos deles? Ela respirou fundo. Porque prometi cuidar dele até o fim. E porque não suporto ver um homem tão digno tratado como um peso. O olhar de Gabriel brilhou de admiração. Sabe, acho que Deus colocou você no caminho do meu avô. Carmen sentiu o coração aquecer. Pela primeira vez desde que chegara, não se sentia sozinha. Mas o momento foi interrompido por uma voz áspera. Olha só quem resolveu aparecer. Era Jonas, parado no terraço, observando-os com um olhar carregado de suspeita. Desceu os degraus lentamente, aproximando-se dos dois. Gabriel, não sabia que você estava aqui. O tom era cortante. E já fazendo amizade com a nova protegida do vovô? Não é amizade, pai, respondeu Gabriel firme. É respeito, algo que o senhor deveria aprender. O rosto de Jonas se transformou em pura fúria. Como ousa me desafiar, moleque? Gabriel se levantou, encarando-o sem medo. Não tenho medo de você. O senhor pode mandar em todos aqui, mas não manda no que sinto pelo meu avô. O silêncio que se seguiu foi pesado. Jonas respirava fundo, tentando se conter, enquanto Carmen observava apreensiva. Sabia que aquela ousadia teria consequências. Muito bem, disse Jonas por fim, com a voz gelada. Se quer se meter nessa história, Gabriel, não espere minha proteção. Ele lançou um olhar cortante para Carmen. E você já arranjou um aliado, mas não pense que isso a salvará. Jonas se afastou, mas a ameaça ficou pairando no ar. Gabriel voltou-se para Carmen, tentando disfarçar a preocupação. Não ligue para ele. Jonas sempre foi assim. Carmen sorriu, mas dentro dela o medo se misturava à esperança. Agora tinha ao seu lado alguém de dentro da família, alguém que parecia enxergar o mesmo que ela. Naquela noite, ao voltar para o quarto, Carmen pensou: talvez não esteja tão sozinha nesta luta. Talvez Gabriel seja a chave para proteger Augusto do próprio filho. Mas também sabia que quanto mais aliados conquistasse, mais perigosa se tornaria aos olhos de Jonas.
As manhãs na mansão Soares tinham sempre o mesmo peso. Empregados correndo de um lado para o outro, Clara e Helena discutindo trivialidades e Jonas trancado em reuniões intermináveis. Mas naquele dia, algo estava diferente. O ar parecia carregado e Carmen notou que os funcionários cochichavam mais do que o normal. Ao passar pela copa, ouviu duas empregadas murmurarem. "Você viu as notícias?" perguntou uma. "Vi, está em todos os jornais. O doutor Jonas envolvido em escândalo de corrupção." Carmen parou, o coração acelerado. Fingindo indiferença, apressou o passo até o quarto de Augusto. Encontrou o patriarca lendo o jornal com as mãos trêmulas. "Então é verdade", disse ele, a voz carregada de amargura. "Meu filho mais velho conseguiu manchar o nome da família." Carmen se aproximou e olhou a manchete. Jonas Soares, investigado por fraude em contratos internacionais. O artigo falava de subornos a políticos estrangeiros e desvio de fundos em uma das filiais do grupo hoteleiro. "Isso é grave, seu Augusto", murmurou ela. "O senhor sabia de algo?" Ele fechou os olhos, exausto. Desconfiava, mas nunca quis acreditar. Jonas sempre foi ambicioso, mas eu ainda tinha esperança de que usasse a inteligência para o bem. Agora vejo que criei um inimigo do meu próprio sangue. Nesse instante, a porta foi aberta com violência. Jonas entrou, o rosto vermelho de raiva, carregando uma pasta de documentos. "Papai, não acredite em tudo que sai na imprensa. Isso é armação de concorrentes." "Armação?" Augusto ergueu a voz, surpreendendo até Carmen. "Está nos jornais do mundo inteiro." Jonas se aproximou, tentando controlar o tom. "Eu vou resolver. Já estou cuidando disso." "Resolver?" Augusto bateu a mão na mesa de apoio. "Você só trouxe vergonha para esta família." O silêncio foi sufocante. Carmen observava com o coração apertado. Jonas parecia por um fio, dividido entre o orgulho ferido e a fúria de ser confrontado pelo próprio pai. "Se esse escândalo crescer, Jonas, não será apenas você que cairá", continuou Augusto. "Todo o império pode ruir." Jonas não respondeu. Apenas lançou um olhar fulminante a Carmen, como se ela fosse culpada por estar presente naquele momento. Saiu batendo a porta com força. Naquela mesma noite, Gabriel apareceu no quarto de Carmen. Estava tenso, segurando um envelope. "Preciso mostrar uma coisa." Ela fechou a porta e abriu o envelope. Eram cópias de e-mails, contratos e comprovantes bancários. Jonas estava envolvido até o pescoço em esquemas ilegais. "Como conseguiu isso?" perguntou ela, assustada. "Tenho amigos no escritório de advocacia que presta serviço para a empresa. Um deles me enviou esses documentos porque confia em mim." Carmen sentiu o corpo tremer. Aquilo era mais do que prova de um crime. Era a chave para derrubar Jonas de vez. "Se essas informações vierem a público", murmurou ela. "Ele está acabado", completou Gabriel. "Mas precisamos ter cuidado. Jonas é capaz de qualquer coisa para se proteger." Carmen olhou para os papéis e depois para o jovem. "E se usarmos isso para proteger seu avô? Se Jonas perceber que não pode mais controlar tudo, talvez recue." Gabriel assentiu, mas sua expressão era séria. "Isso é perigoso. Se ele descobrir que você tem essas provas, pode tentar calar você para sempre." Naquela noite, enquanto guardava o envelope em um lugar seguro, Carmen não conseguiu dormir. Agora, ela tinha em mãos algo que poderia mudar o destino da família Soares. Mas também sabia, carregava nas mãos uma sentença de morte, caso Jonas descobrisse. A noite estava silenciosa na mansão. O vento balançava as cortinas do quarto de Augusto e a enfermeira Carmen, sentada ao lado da cama, monitorava a respiração frágil do patriarca. Ele parecia inquieto, como se um peso antigo o sufocasse. De repente, Augusto segurou a mão dela com firmeza. Seus olhos, cansados, mas ainda cheios de lucidez, fixaram-se nos dela. "Carmen, preciso lhe contar algo que não pode ser revelado a mais ninguém." Ela o encarou surpresa. "O que houve, seu Augusto?"
Ele respirou fundo, como quem se prepara para carregar uma cruz. Eu tenho um testamento secreto. Não é o mesmo documento que Jonas e suas irmãs acreditam que existe. O coração de Carmen disparou. Como assim? Augusto fechou os olhos por um instante, tentando reunir forças. Eles pensam que quando eu me for, terão acesso a tudo. Hotéis, ações, propriedades. Mas não sabem que mudei minha vontade. Há meses fiz um novo testamento, guardado em mãos seguras, fora daqui. Nesse documento, deixo parte do império em fundações de caridade e em projetos sociais que sempre sonhei criar. Carmen ficou atônita. E seus filhos? Nada sabem? Nada. A voz deles saiu amarga. Eles não merecem. Jonas, Clara e Helena me enxergam apenas como uma chave de cofre. Não aprenderam a respeitar o suor que construiu esta fortuna. Se deixo tudo nas mãos deles, será o fim da obra da minha vida. As palavras pairaram no ar como um trovão silencioso. Carmen sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Mas, se eles descobrirem seu Augusto, é por isso que confio a você esse segredo. Ele apertou a mão dela com força surpreendente. Sei que Jonas suspeita de algo. Se encontrar qualquer pista, será capaz de antecipar minha morte. Carmen gelou por dentro. O senhor corre perigo dentro da própria casa, mais do que imagina. Os olhos de Augusto marejaram. Mas não tenho medo de morrer. O que temo é deixar meu nome e meu trabalho sujos pelas mãos deles. A enfermeira respirou fundo. Prometo que cuidarei do senhor até o fim. E guardarei esse segredo, custe o que custar. Nesse momento, a porta se abriu lentamente. Era Gabriel. Ao ver o avô emocionado e Carmen com os olhos marejados, ele hesitou. Interrompo alguma coisa? Entre, meu neto, disse Augusto num raro tom afetuoso. Você é o único, além dela, em quem confio. Gabriel se aproximou e segurou a outra mão do avô. Vovô, pode contar comigo. Augusto suspirou emocionado. Lembre-se, Gabriel, um império não se sustenta apenas com dinheiro. É preciso caráter. O jovem assentiu, visivelmente tocado. Carmen percebeu que aquele vínculo entre avô e neto poderia ser a última esperança para salvar o legado de Augusto. Mas, do lado de fora, Jonas espiava pela fresta da porta. Seus olhos estreitados brilhavam com desconfiança. Ele não ouvira a conversa completa, mas bastava ver Carmen e Gabriel tão próximos de Augusto para sentir que algo se escondia dele. Ao se afastar pelo corredor escuro, murmurou entre os dentes. Estão tramando contra mim, mas não vão vencer. Naquele instante, Carmen sentiu um arrepio inexplicável. Como se pressentisse que a revelação de Augusto, longe de protegê-los, acabara de acender o estopim de uma guerra ainda mais perigosa. Na manhã seguinte, o clima na mansão estava ainda mais pesado. Jonas circulava pelos corredores como uma sombra, o semblante endurecido, sem esconder a fúria. Desde a noite anterior, ele tinha certeza. Havia algo que o pai escondia, e Carmen estava no centro desse segredo. Enquanto os empregados serviam o café da manhã, Clara comentou em voz baixa. Jonas, você anda estranho. O que aconteceu? Ele estreitou os olhos, sem disfarçar a raiva. Essa enfermeira está se metendo demais. Sei que meu pai confia nela. Confia até mais do que em nós. Isso não pode continuar. Helena riu maliciosa. Ora, irmão, então trate de usar o que sabe fazer de melhor. Manipular. Jonas não respondeu. Apenas se levantou, já com um plano formado em sua mente. Naquela tarde, Carmen cuidava de Augusto, trocando os curativos com delicadeza. O patriarca, embora cansado, parecia em paz ao lado dela. Foi nesse momento que Jonas entrou, diferente de sempre, sorridente, com um tom quase amigável. Boa tarde, enfermeira. Sua voz era doce, mas havia veneno escondido em cada sílaba. Poderia me acompanhar até a biblioteca? Preciso falar com você, em particular. Carmen estranhou a mudança de comportamento. Hesitou, mas não queria criar atrito diante do paciente.
claro, senhor Jonas. Na biblioteca, um ambiente imenso e luxuoso, Jonas fechou a porta atrás dela. O silêncio era absoluto. Ele caminhou lentamente até a escrivaninha, serviu-se de um copo de uísque e virou-se para encará-la. Sabe, Carmen, eu posso ter sido duro com você, talvez até injusto. Ele suspirou como quem admite um erro, mas só quero o melhor para meu pai. Carmen arqueou as sobrancelhas, desconfiada. É mesmo? Porque até agora tudo o que vi foi o senhor desprezar a saúde dele. Jonas sorriu, fingindo paciência. Você é direta. Gosto disso. Deu um gole no uísque e se aproximou. Quero que me diga o que meu pai anda lhe confidenciando. Carmen gelou por dentro. Ele apenas fala de sentimentos, lembranças, coisas de família. Jonas riu, mas dessa vez sem esconder a ironia. Não me engane, enfermeira. Sei que meu pai alterou o testamento. E sei que você sabe de alguma coisa. O coração de Carmen disparou. Eu não tenho nada a ver com o testamento. Ele a encarou, os olhos faiscando. Se me contar o que sabe, garanto que sua vida aqui ficará muito mais fácil. Posso até garantir que receba uma compensação generosa. Carmen sentiu o estômago revirar. Está me oferecendo dinheiro para atrair a confiança do seu pai. Chame como quiser, respondeu ele, dando de ombros. Pense nisso como segurança para o seu futuro. Ela respirou fundo, tentando controlar a indignação. Senhor Jonas, não estou à venda. Meu compromisso é com a saúde do seu Augusto, não com sua fortuna. O sorriso dele desapareceu. O tom amistoso deu lugar a uma frieza assustadora. Então vai aprender do jeito mais difícil. Antes que ela pudesse reagir, Jonas abriu a porta. 2 seguranças entraram, homens fortes e de semblante impassível. Acompanhem a enfermeira até os fundos. Quero que ela entenda que aqui dentro, quem manda sou eu. Carmen ficou paralisada. Mas antes que os homens pudessem tocá-la, a voz de Gabriel ecoou pelo corredor. Larguem-na agora. Ele entrou apressado, com o rosto vermelho de indignação. Pai, se tocar nela, eu mesmo vou à imprensa revelar tudo o que sei sobre os seus negócios sujos. Os seguranças hesitaram, olhando para Jonas em busca de ordens. O patriarca dos negócios cerrou os dentes, mas recuou. Saiam, ordenou seco. Os homens se retiraram. Jonas aproximou-se de Carmen, o rosto a poucos centímetros do dela, e murmurou. Isso não acabou, enfermeira. Carmen sentiu um arrepio na espinha. Quando Jonas saiu, Gabriel correu até ela. Você está bem? Ela assentiu, mas suas mãos tremiam. Ele sabe sobre o testamento. Gabriel suspirou. Então temos que agir antes que seja tarde. E naquele instante, Carmen percebeu. Jonas não mediria esforços para arrancar a verdade. E se não fossem cuidadosos, Augusto correria perigo ainda maior. O ambiente na mansão estava cada vez mais insuportável. Após a tentativa de intimidação na biblioteca, Carmen sabia que Jonas não recuaria. Ele era como um animal encurralado. Quanto mais pressionado, mais perigoso se tornava. Naquela noite, ao terminar de medicar Augusto, Carmen decidiu recolher-se cedo. Mas, ao atravessar o corredor escuro, percebeu que não estava sozinha. Uma sombra surgiu diante dela, bloqueando o caminho. Era Jonas. Seus olhos brilhavam de ódio e um sorriso cínico desenhava-se em seu rosto. Enfermeira, achei que pudesse escapar de mim. Carmen respirou fundo, tentando manter a calma. O senhor não tem o direito de me perseguir dessa forma. Direito? Ele riu, sarcástico. Eu sou o único herdeiro legítimo deste império. Tudo aqui me pertence. Inclusive o silêncio das pessoas que ousam desafiar-me. Ela deu um passo atrás, mas ele avançou. Você acha que pode me vencer, Carmen? Acha que, só porque ganhou a confiança de meu pai, vai mudar alguma coisa? Carmen ergueu o queixo, mesmo com o coração acelerado. Não estou aqui para vencê-lo, Sr. Jonas. Estou aqui para proteger seu pai.
As palavras pareceram acender ainda mais a fúria nele. Proteger? Sua voz ecoou pelo corredor. Você não passa de uma intrusa, uma oportunista que se infiltrou na minha casa para roubar o que é meu. O que é seu? Carmen o interrompeu com coragem. O que seu pai construiu com suor e lágrimas não é seu por direito. E sabe por quê? Porque o Senhor nunca o respeitou. Jonas cerrou os dentes, aproximando-se perigosamente. Cuidado com suas palavras. Não tenho mais medo de você. A voz de Carmen saiu firme. Sei de tudo, Jonas. Sei dos escândalos, sei dos documentos que o comprometem. E, acima de tudo, sei que seu pai já não confia em você. O rosto dele se transformou em pura fúria. Por um instante, Carmen pensou que ele pudesse agredi-la ali mesmo. Mas, em vez disso, Jonas riu, um riso frio e perturbador. Então é verdade, papai te contou sobre o testamento. O coração de Carmen disparou. Ela tentava manter a expressão firme, mas sabia que o perigo era real. Não negue, enfermeira. Ele se inclinou, aproximando o rosto ao dela. Eu vou descobrir onde esse documento está. E quando isso acontecer, nem você nem Gabriel poderão me deter. Nesse instante, uma voz fraca, mas firme, ecoou atrás deles. Chega, Jonas. Era Augusto, em sua cadeira de rodas, conduzido discretamente por Gabriel. Apesar da fragilidade, seu olhar estava carregado de autoridade. Jonas se virou atônito. Pai, o senhor não devia estar aqui, mas estou. Augusto avançou alguns metros até ficar entre o filho e Carmen, e ouvi cada palavra. O silêncio que se seguiu foi cortante. Carmen respirava rápido, tentando se recompor. Gabriel estava ao lado do avô, pronto para defendê-lo. Você se perdeu, Jonas, disse Augusto com a voz embargada. Transformou-se em tudo o que jurei que meus filhos não seriam. Não! Gritou Jonas, desesperado. Eu sou o único que teve coragem de assumir os negócios, de fazer a empresa crescer. Crescer à base de corrupção e chantagem, retrucou Augusto, a voz cheia de dor. Esse não era o meu sonho. Jonas ficou em silêncio, respirando pesado, o rosto transtornado. Por um instante, Carmen viu não apenas um homem cruel, mas alguém consumido pelo próprio ódio e pela sede de poder. Se continuar nesse caminho, Jonas, continuou Augusto, vai destruir não apenas a empresa, mas também a si mesmo. O filho não respondeu. Apenas lançou a Carmen um olhar de ódio, como se a culpasse por tudo. Depois saiu, batendo a porta com tanta força que o som ecoou por toda a mansão. Carmen se aproximou de Augusto preocupada. O senhor não devia ter se exposto assim. Ele segurou a mão dela e a de Gabriel, unindo-as. Eu não podia mais esperar. Está chegando a hora de revelar toda a verdade. Carmen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia que aquele confronto havia mudado tudo. Agora, a guerra estava declarada e o próximo passo seria definitivo. A mansão Soares amanheceu em silêncio incomum. Não havia risadas falsas, nem discussões no corredor. Todos estavam tensos. Augusto convocara uma reunião de família no grande salão. Algo que não acontecia havia anos. O motivo era um mistério, mas a sensação era de que algo irreversível estava prestes a acontecer. Carmen ajudou o patriarca a se arrumar. Apesar da saúde frágil, ele insistia em vestir um terno elegante, como se quisesse mostrar força no momento decisivo. Gabriel acompanhava cada movimento, apreensivo. Tem certeza de que está pronto para isso, vovô? Perguntou o neto. Mais do que nunca, respondeu Augusto, a voz firme. A verdade não pode esperar. Quando desceram ao salão, todos já estavam reunidos. Jonas, de terno impecável, exibia o olhar arrogante de sempre. Clara e Helena cochichavam entre si, claramente incomodadas. Os empregados se afastaram discretamente, mas permaneceram por perto, curiosos. Augusto foi colocado em posição central. Carmen ficou atrás dele, em silêncio, sentindo o peso da tensão no ar. O patriarca respirou fundo e começou a falar. Meus filhos e minha neta.
ele corrigiu, olhando para Gabriel com ternura. Reuni vocês aqui para acabar de uma vez por todas com as disputas que têm envenenado esta casa. Jonas cruzou os braços, impaciente. Espero que seja rápido, papai. O conselho da empresa aguarda minha decisão sobre... Cale-se, Jonas, interrompeu Augusto com firmeza surpreendente. Quem vai decidir sou eu. O silêncio caiu como um raio. Jonas arregalou os olhos, mas não ousou responder. Há meses preparei um novo testamento, continuou Augusto. Não aquele que vocês conhecem, mas um documento que reflete minha verdadeira vontade. Clara e Helena trocaram olhares aflitos. Jonas franziu o senho, com a respiração pesada. Nesse testamento, prosseguiu Augusto, grande parte da fortuna será destinada a obras sociais, escolas, hospitais. Meu império não pode ser apenas um símbolo de ambição e corrupção. Um burburinho começou entre as irmãs. Jonas, porém, avançou um passo, o rosto transtornado. Isso é um absurdo. O senhor não pode tirar de nós o que é nosso por direito. Direito? Augusto ergueu a voz. O que vocês têm é apenas ganância. Nunca entenderam que o verdadeiro valor está além do dinheiro. Carmen observava tudo com o coração acelerado. Era como assistir a um terremoto silencioso, prestes a destruir todas as máscaras. Jonas tentou recuperar o controle. Essa enfermeira encheu sua cabeça de ideias, papai. Ele apontou para Carmen com raiva. Foi ela quem o manipulou. Augusto virou-se lentamente para a enfermeira e, com um gesto, pediu que ela se aproximasse. Carmen é a única pessoa nesta casa que me tratou com dignidade. Sua voz soou forte. Se confiei nela, foi porque ela me deu algo que vocês, meus próprios filhos, nunca souberam oferecer. Respeito. As palavras ecoaram pelo salão como uma sentença. Jonas, vermelho de fúria, perdeu o controle. Isso não vai ficar assim, gritou. Vou anular esse testamento. Vou provar que você não estava em pleno juízo. Mas antes que pudesse continuar, Gabriel se levantou e colocou sobre a mesa o envelope com as provas dos crimes de Jonas. Não vai, pai, porque enquanto o senhor mancha o nome da família com corrupção, o vovô tem a coragem de limpar sua história. Todos se voltaram para o jovem. Jonas ficou pálido ao reconhecer os documentos. Onde conseguiu isso? Sussurrou atônito. O bastante para destruí-lo diante de qualquer tribunal, respondeu Gabriel firme. Sua máscara caiu. O silêncio foi ensurdecedor. Clara e Helena, chocadas, recuaram, percebendo que estavam diante de algo muito maior do que esperavam. Augusto então concluiu com lágrimas nos olhos. Hoje, não apenas protejo meu legado, mas liberto esta casa da tirania da ganância. Carmen sentiu as pernas tremerem. Havia presenciado a virada mais inesperada. O velho patriarca, que todos julgavam derrotado, mostrava-se mais forte do que nunca. E Jonas, diante de todos, enfim desmascarado, não podia fazer nada além de engolir a própria fúria. O salão da mansão Soares permanecia em silêncio após a revelação do testamento. Jonas, pálido e transtornado, ainda não acreditava no que ouvira. Clara e Helena, antes arrogantes, agora evitavam até se olhar, temendo o peso das palavras do pai e as provas nas mãos de Gabriel. Carmen, de pé atrás da cadeira de rodas de Augusto, sentia o coração acelerar. Nunca imaginara que estaria no centro de uma guerra tão cruel, mas naquele momento percebia que tudo tinha valido a pena. Jonas, incapaz de aceitar a derrota, avançou até a mesa e ergueu a voz. Isso é uma farsa! Esse testamento não tem valor. Eu vou impugná-lo. Vou provar que papai não está em condições de decidir nada. Augusto ergueu a mão, interrompendo o filho. Pode tentar, Jonas, mas sabe que não vai conseguir. Seus crimes falam mais alto do que suas palavras. Gabriel, firme ao lado do avô, completou. Já entreguei cópias dos documentos ao advogado da família. Amanhã mesmo a justiça terá tudo em mãos. Jonas olhou em volta, desesperado. Esperava apoio das irmãs, mas Clara e Helena apenas desviaram o olhar.
Estavam dispostas a salvar a própria pele, mesmo que isso significasse abandonar o irmão. Vocês também vão me virar as costas? Gritou, incrédulo. Clara murmurou, fria. Já chega, Jonas. Essa guerra acabou. Helena apenas baixou a cabeça em silêncio. Vencido, Jonas soltou um grito de raiva e saiu do salão, batendo as portas com violência. O som ecoou como o fim de um reinado. Naquela noite, Carmen ajudou Augusto a se deitar. Ele parecia exausto, mas havia paz em seus olhos. Eu posso partir tranquilo agora, disse, segurando a mão dela. Você foi meu anjo nesta casa. Sem você, talvez nunca tivesse tido coragem de enfrentar a verdade. Carmen sentiu os olhos marejarem. Não diga isso, seu Augusto. O senhor ainda tem muitos dias pela frente. Ele sorriu, sereno. O tempo que me resta não importa. O que importa é que meu legado não está mais nas mãos da ganância. Gabriel se aproximou emocionado. Obrigado, vovô. Eu vou honrar sua memória. Prometo. Augusto fechou os olhos, deixando escapar uma lágrima solitária. Pela primeira vez em anos, parecia em paz. Dias depois, a notícia estampava os jornais. Jonas Soares afastado da empresa, investigado por corrupção e fraude. Clara e Helena, temendo repercussões, retiraram-se da administração e se recolheram ao luxo discreto de suas propriedades. Gabriel assumiu a liderança do grupo, prometendo reerguer a empresa com transparência. E Carmen continuava ao lado de Augusto, cumprindo a promessa feita desde o primeiro dia. Cuidar dele até o fim, não como enfermeira, mas como amiga, como família. O velho patriarca partiu algumas semanas depois, em silêncio, durante a madrugada. Carmen estava ali, segurando sua mão. No último suspiro, ele murmurou: obrigado por me devolver à humanidade. O funeral reuniu empresários, políticos e jornalistas, mas entre tantas figuras poderosas, foi Carmen quem recebeu os olhares mais respeitosos. Não como a enfermeira que um dia fora humilhada, mas como a mulher que esteve ao lado do patriarca quando todos os outros só aguardavam sua morte. Jonas não apareceu. Já respondia a processos, esquecido até pelas próprias irmãs. O império que tanto desejara controlar agora se transformava em sua ruína. Gabriel, após o enterro, aproximou-se de Carmen. Se não fosse por você, nada disso teria acontecido. Meu avô partiu em paz porque teve alguém que o viu como homem, não como um cofre. Carmen sorriu com humildade. Eu apenas cumpri meu dever. Não. Gabriel segurou suas mãos. Cumpriu um destino. Naquele instante, Carmen percebeu que sua vitória não era feita de riquezas nem de heranças. Sua vitória era ter protegido um homem em seus últimos dias, ter enfrentado a crueldade e saído de cabeça erguida. E ao deixar os portões da mansão Soares pela última vez, olhou para trás, apenas uma vez. Não havia rancor em seu coração, apenas gratidão. Gratidão por ter sobrevivido a uma guerra de segredos e reviravoltas. E por ter provado para si mesma e para todos que dignidade vale mais do que todo o ouro do mundo.